Louvado seja Deus, nós estamos aqui prontos para mais este devocional nesta terça-feira, lembrando que até aqui o Senhor tem nos ajudado. A mesma fé que te trouxe até este presente momento levará você também até o final da jornada cristã aqui nesta terra. Quero lembrar você que temos mensagens aí à disposição em várias outras editoras, vão estar sendo passadas aqui para vocês, editoras tais como Os Crentes da Bíblia, você pode acessar ali o site deles, a palavra original também, são os irmãos nossos ali de Goiânia, e da editora A Mensagem. A editora A Mensagem é o que nos dá aqui este devocional que utilizamos aqui todas as manhãs, todos os dias, trazendo alimentos para que você se aproxime de Deus através dessas leituras. E assim sendo, hoje nós vamos ler Números, capítulo 12, versículos 1 ao versículo 2, versículos 1 e 2. Números 12, versículos 1 e 2. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita que tomara. Ele casou-se com uma mulher que os seus irmãos Arão e Miriam criticaram ele por isso. Porquanto tinha tomado a mulher cusita, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Essa é a escritura de Números capítulo 12. Quero lembrar você que todo o nosso devocional é composto aí de uma passagem bíblica e também de uma citação da mensagem. Nós lemos aqui a escritura e agora vamos para a mensagem Respeito, pregada dia 15 de outubro de 1961. Esses devocionais, quando você ouve eles e sente que essas mensagens aqui podem beneficiar alguém, pode ajudar alguém, principalmente aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, divulgue isso. Compartilhe com essas pessoas, leve adiante estas mensagens para encorajar a fé das pessoas. Amém? A Bíblia diz assim, a mensagem diz assim: se Deus envia um mensageiro e é vindicado por sinais que foi o mensageiro enviado por Deus, então depende deles obedecer a este mensageiro. Depende das pessoas obedecerem a este mensageiro. Exatamente, devem obedecer o mensageiro e respeitá-lo. Vejam Josué e Calebe, eles estiveram bem ao lado dele, de Moisés. No que quer que Moisés estivesse, eles estavam também. Eles respeitavam. Eles pegavam a palavra daquele homem, daquele Moisés, grande profeta, e eles obedeciam aquela palavra. Então ele vem e diz: olha, no que quer que Moisés estivesse, eles estavam também. Se Moisés estivesse certo ou não, estavam com ele de qualquer forma, porque sabiam que aquele era o mensageiro de Deus. E encontramos que houve um dia que até mesmo Miriam, a profetisa, e Arão, o sumo sacerdote, zombaram da esposa de Moisés, porque ela era uma etíope. E pensaram, não havia mulher suficiente no nosso próprio grupo para se casar, e foi logo se casar com aquela mulher. Talvez até mesmo uma zombaria, um certo racismo, talvez escondido ali de trás. Você sempre tem que lembrar, quero fazer aqui uma pausa, de uma coisa: você nunca pode tocar num homem que Deus chamou. Você nunca pode mexer com uma pessoa que Deus levantou e achar que isto ficará, sabe, ao léu. Vai passar, Deus não vai cobrar isso de você. Ele vai cobrar, e não é pouco não. Aí ele diz assim, olha, aquela não foi a escolha de Moisés. Foi Deus que escolheu para Moisés. Olha só, a escolha que Deus deu para Moisés foi aquela mulher. E as pessoas rindo e zombando daquela escolha. E quando zombaram, aquele Deus com ira, de certa forma, atingiu Miriam, profetisa, e ficou cheia de lepra.
a própria irmã de Moisés. O que foi aquilo? Ela era uma profetisa, mas o que estava fazendo? Ela estava zombando e se comportando com irreverência em relação ao mensageiro de Deus, o mensageiro do pacto daquele dia. E ela foi irreverente, e da mesma forma Arão, o sumo sacerdote, o próprio porta-voz de Moisés, pois ele estava com ela. E então Arão, quando ele viu que sua irmã fora atingida com lepra, ele entrou e disse a Moisés: vais permitir que nossa irmã morra? Como talvez até mesmo querendo responsabilizá-lo, culpá-lo por aquilo, quando eles buscaram isto. Eles correram atrás disso, critica, zomba e depois diz: mas você ainda é o culpado do que eu estou passando. Ele disse: olha, vais permitir que nossa irmã morra? E Moisés entrou no tabernáculo e se prostrou diante do Senhor e começou a chorar e clamar ao Senhor e pedir misericórdia por sua irmã. E o Espírito do Senhor desceu e disse: chame a Arão e a Miriam para que estejam diante de mim. Oh, que coisa! Deus exige respeito. Deus exige respeito. Deus envia a sua mensagem, você a escuta e a reverencia, não importa se chamam de um grupo de santos roladores, ou seja lá o nome que dão a ela, deixe que o mundo faça o que queira. Porém, você respeite isto, respeite essa palavra. Então, lá estava Miriam. E Deus disse: chame a Miriam e a Arão aqui, que seu irmão e sua irmã estejam diante de mim. Quero vê-los. Quero encará-los um pouquinho. Sabe de uma coisa? Deus virá ao encontro desses que zombam da sua palavra hoje. Não seja achado nesse meio. Quando chegaram diante de Deus, Deus disse: não temeis a Deus. Ele disse isso para o sumo sacerdote e para Miriam, profetisa. E disse: se entre vós houver um homem espiritual ou um profeta, eu, o Senhor, me farei conhecer a ele. Falarei a ele em visões e me revelarei a ele em sonhos e assim por diante. Se ele for espiritual ou profeta, mas com o meu servo Moisés, eu falo boca a boca. Não temeis a Deus? Em outras palavras, ele estava dizendo assim, se falam de Moisés, estão falando de mim. Se tocar naquele que eu estou enviando, você está tocando em mim mesmo. Que responsabilidade cai sobre nós, sobre nossos lábios. Moisés, eu falo boca a boca com ele. Se vocês falam de Moisés, estão falando de mim. Se não respeitam a Moisés, não respeitam a mim. Não tenho provado entre vós que ele é o meu servo, e vós não tendes reverência por ele de jeito nenhum. Não respeitam de maneira alguma. O que seria uma lição para o povo de hoje? Sem respeito, sem honra. Agora ele disse: e por ter feito isto, é a razão de estar leprosa. Agora ele disse: você por ter feito isso, vamos repetir isso, você por ter feito isso, por ter zombado, esta é a razão por qual está leprosa. Essa é a razão pela qual essas coisas têm vindo, porque você deveria saber que este é meu servo. Fique sabendo que quando você disser alguma coisa contra ele, está falando contra mim. Mas o que ele estava tentando fazê-los entender era: vocês têm que ter respeito pelo que eu faço. Deus dizendo, é como se Deus quisesse isso de nós também hoje. Isto do povo, respeite o que Deus está fazendo, respeite o trabalho de redenção que está sendo feito, de salvação, de arrependimento para com as pessoas. Se esta foi a atitude de Deus naquele dia e Deus não muda, então Deus quer que respeitemos o que Ele está fazendo. Ele está trabalhando nos irmãos, na igreja, no homem com vícios. Ele está trabalhando por uma mudança. Respeite isto. Deus quer que respeitemos o que Ele está fazendo.
Ele exige isto. Disse: ou você respeita isso, ou alguma outra coisa vai acontecer. Nós não desejamos isso, queremos manter-nos respeitando a palavra. Amém? Querido Deus e grandioso Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, nesta hora, que Tu, ó Deus, sela o Espírito Santo em nossos corações, para que possamos respeitar e amar a todos, ó Pai, nos quais entramos em contato, que possamos levar esta palavra, Senhor, adiante, dizendo às pessoas: não critique, não zombe do que Deus está fazendo neste dia. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele tem controle de todas as coisas. Ele sabe como lidar com cada tipo de problema em cada cenário diferente. Senhor, dê-nos apenas fé suficiente para crer que tudo está sob teu controle. Em nome de Jesus Cristo, não nos deixe murmurar, Senhor, mas nos deixe apenas agradecer por todas as bênçãos que tu já tem derramado. Em nome de Jesus Cristo te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém.